nós vamos focar naquilo que precisamos fazer para puxarmos as coisas corretas do lado de dentro para podermos operar do lado de fora. Se você vê alguém, membro da família, a pessoa está andando e a blusa está do avesso, você não vai falar para a pessoa, isso vai te incomodar até que você fale alguma coisa, certo? É disso que eu estou falando. Quando nós andamos como cristãos da forma que somos supostos a andar, isso vai incomodar alguém. O suficiente para essa pessoa falar alguma coisa sobre por que sua blusa está do lado avesso. Ok, então o que isso faz? Isso me dá a oportunidade de falar outras coisas. É por isso que minha blusa está realmente do lado avesso. Às vezes meus filhos fazem isso, eles acordam rápido, jogam a roupa e eles não estão nem um pouco incomodados sobre a roupa estar do lado avesso, o que quer que seja, mas me incomoda de que você não está com a sua roupa vestida da forma correta. É aí que nós precisamos estar espiritualmente. Nós precisamos estar tão virados de dentro para fora que isso incomoda as pessoas quando a gente chega num lugar. Sabe, quando o apóstolo chega num lugar, eu já estive lá, já andei atrás dele. Tem um tremor que acontece no lugar quando ele chega, certo? Porque ele está andando ali com o lado de dentro dele, do lado de fora. As pessoas não entendem. Por que eu estou sentindo dessa forma? O que está acontecendo aqui quando ele chega num lugar? Mas é porque ele já preparou o lado de dentro dele para demonstrar muito mais do que o lado de fora. Então é disso que eu quero que todos nós façamos isso. Fique confortável com ficar desconfortável. Fique confortável com fazer os outros desconfortáveis. Veja, porque é dessa forma que Deus vai te usar onde quer que você esteja. Essa noite, Deus colocou no meu coração de compartilhar algumas coisas com você, nesse momento que nós temos juntos aqui. E quando eu tiver acabado, eu realmente espero que eu consiga ter te colocado numa posição onde você fique confortável estando desconfortável. E eu vou entrar nisso mais, o que eu quero dizer com isso, mas ficar confortável com estar desconfortável e ficar confortável com fazer os outros desconfortáveis. Rapidamente, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor está no nosso meio, em cada assento nesse lugar, Senhor Deus. O Senhor está nos encontrando onde nós estamos. Obrigado que o Senhor está respondendo orações, o Senhor está dando entendimento, o Senhor está abrindo os olhos. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem curso livre para fazer à medida que o Senhor decide fazer e para tomar conta de cada um de nós da forma que precisamos. No nome poderoso de Jesus nós oramos, amém, amém. Você pode se sentar. O que eu quero falar sobre essa noite é muito importante para nós termos um entendimento claro. Eu quero falar com você sobre virando o seu lado de dentro para fora. Virando o seu lado de dentro para fora é viver a partir do lado de dentro, porque é isso que vai determinar o que acontece do lado de fora. 1 Coríntios capítulo 2, você pode colocar no telão, eu já tenho anotado aqui nas minhas anotações. Ele diz, porque eu me determinei a não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Muitas vezes nós deixamos as circunstâncias e as situações determinarem como nós vamos agir e responder. Tem 3 coisas principais para entendermos. E aqueles de vocês que já estão na igreja há bastante tempo, nós entendemos espírito, alma e corpo, certo? Mas eu vou chamar esses 3 um pouco diferente essa noite. Eu vou falar com você sobre estar consciente de Deus, consciente do eu e consciente dos sentidos do corpo. Porque nós nos encontramos vivendo nos últimos 2, tentando fazer parecer que estamos vivendo no primeiro. E depois tentamos justificar ainda, além de tudo. Quando eu digo viver nos últimos 2, Deus equipou cada um de nós, de alguma forma ou de outra. Ele nos deu dons, Ele nos deu revelações em certas áreas. Então, às vezes, nós pegamos esses dons e essas revelações e queremos mover e manejar na nossa própria habilidade. E você se encontra parecendo que é Deus, mas você não consegue entender porque a coisa não está funcionando. Você não consegue entender porque as coisas não estão clicando como deveriam estar clicando. Porque eu estou aqui usando os dons que Ele me deu, mas daqui a pouco eu vou entrar nisso um pouco mais. Por que que não está clicando?
porque tem 3 passos que Deus nos deu, 3 coisas que Jesus fez, que nós temos a tendência de depender de nós mesmos. Todos nós fazemos isso, eu sei, alguns de nós temos estado na igreja há bastante tempo, então nós sentimos que já temos tudo sob controle porque acordamos às 5 da manhã e oramos, porque nós fomos os primeiros a chegar na igreja quando as portas abriram, nós sentimos que nós estamos fazendo todas as coisas certas. Se você ficar nesses últimos 2, que é o consciente do eu e o consciente dos sentidos, consciente do corpo, esses 2 conseguem te enganar como se você estivesse na consciência de Deus. E você vai ter algumas coisas que vão estar acontecendo certas, e você terá algumas coisas que vão fazer sentido, então você sai um pouco da base, porque você sabe, não, isso aqui está sob controle, sabe? Eu consigo lidar com essa parte aqui. E aí, antes de você se dar conta, o inimigo te fez ir para o campo da esquerda, e você está procurando a base e você não encontra mais. Então, essa noite, nós vamos focar no que precisamos fazer para puxar as coisas certas do lado de dentro, para podermos operar do lado de fora. Se Satanás conseguir fazer com que você fique na consciência do eu e consciência dos sentidos, ele consegue fazer você ficar na consciência dele, pensando que você está na consciência de Deus. João 6,63 diz, é o Espírito que dá vida. A carne não traz nada de bom. Nada. As palavras que eu falo a vocês, elas são Espírito e elas são vida. Um dos meus irmãos, eu não vou dar o nome porque eles não gostam que eu faça isso, mas nós estávamos no escritório um dia e nós estávamos tendo uma conversa, acho que eram 2 de nós, talvez que eram 3 de lá, nós éramos em 3, e nós trabalhamos aqui na igreja, nós temos que estar aqui às 8 horas da manhã, ok? Esse é o nosso trabalho, então, assim como qualquer outra pessoa, nós precisamos estar aqui às 8 horas da manhã, é uma demanda, é uma obrigação. Agora, alguns dias, talvez a gente escorregue aqui às 7h55, mas nós temos que estar aqui às 8 horas. Agora, alguns dias são mais suaves do que outros. Eu, pessoalmente, tenho crianças em casa. Alguns dias vão um pouco diferentes, são um pouco diferentes. Agora, esse irmão estava lá de pé falando comigo e eu notei uma etiqueta branca saindo do lado da blusa dele, do lado. Eu não falei nada, certo? Eu não disse nada. E quando ele virou, eu notei a impressão das letras no lado de trás da blusa. Então, você tem que saber, eu e meus irmãos, nós somos muito próximos, nós temos um grupo de chat, que somos só nós, o apóstolo e a Mom Thompson não estão lá, somos só nós. Então, eu tirei uma foto, eu não falei nada, eu não disse nada. Eu simplesmente tirei uma foto de perto da etiqueta do lado da blusa e a parte impressa na parte de trás e enviei no grupo dos irmãos, porque a gente se diverte com algumas coisas assim. Mas com essa pessoa, ok, claramente agora você sabe que a blusa estava do avesso, né? Então a pessoa estava apressada aquela manhã, certo? Mas pra mim, pegou a minha atenção e eventualmente eu falei pra ele porque me incomodou ver alguém que tá com a blusa do lado do avesso. Sabe o que eu estou falando? Você vê a blusa ao contrário. Se você vê alguém, algum membro da sua família, e a pessoa tá andando com a blusa do lado do avesso, você não vai falar pra essa pessoa, olha, isso vai te incomodar até que você fale alguma coisa, certo? É disso que eu estou falando. Quando nós andamos como cristãos da forma que somos supostos andar, isso vai incomodar alguém. O suficiente para essa pessoa falar alguma coisa sobre por que sua blusa está do lado avesso. Ok, então o que isso faz? Isso me dá a oportunidade de falar algumas outras coisas do porquê que a minha blusa está realmente do lado de fora, do lado do avesso. Então, às vezes meus filhos fazem isso, eles acordam rápido, jogam a roupa, nem um pouquinho incomodados. Sobre a blusa estar do avesso, ou o que quer que seja. Isso me incomoda, que você não está vestindo a sua blusa da forma correta. É aí que nós precisamos estar espiritualmente. Nós precisamos estar tão virados de dentro para fora que isso incomoda as pessoas quando nós chegamos em algum lugar. Sabe, quando o apóstolo chega em algum lugar, eu já estive lá, eu já andei atrás dele.
Tem um tremor que acontece no lugar quando ele chega, certo? Porque ele está entrando ali com do lado de dentro dele para o lado de fora. Então as pessoas não entendem por que eu estou me sentindo dessa forma, o que está acontecendo quando ele chega aqui no lugar, mas porque ele já preparou o lado interior dele para ser demonstrado muito mais do que o do lado de fora. Então é disso que eu quero que todos nós façamos. Fique confortável com estar desconfortável. Fique confortável com fazer outras pessoas desconfortáveis. Veja, porque é dessa forma que Deus vai usar você onde quer que você esteja. João 6,63, eu vou ler na versão amplificada, ele fala, é o Espírito que dá vida, ele é o que dá a vida, e a carne não traz nada, nenhum benefício de jeito nenhum, não tem nenhum lucro na carne. As palavras, que é a verdade, que eu tenho falado a vocês, elas são Espírito e vida. Como que eu ando na consciência de Deus? Veja, porque quando eu compartilho as coisas, eu creio em fazer perguntas e obter respostas. Quando eu sair daqui, se você vai compartilhar alguma coisa comigo, eu preciso que você me dê o espaço. Ok, agora você está me falando que você precisa, está me dizendo que eu preciso chegar lá, então como é que eu chego lá? Então como que eu ando na consciência de Deus? Quando o seu ser interior, mais interior, que é o seu homem espiritual, se conecta com o seu homem interior, é aí a alma e a parte mental. Isso aí vai controlar o seu físico. Isso significa que à medida que você coloca o seu homem espiritual em primeiro lugar, meus filhos, e vocês me ouçam falando, eu vou para a igreja, eu estou em casa com essas crianças e meu marido, e eu estou indo para um jogo de futebol, um jogo de basquete. Essa é a minha vida. Então, quando eu usar exemplos, vai incluir meus filhos ou alguma coisa relacionada a eles, eu prometo. Mas vai fazer sentido para vocês, eu garanto. De manhã, os meus filhos vão para a escola em Baton Rouge, mais ou menos de 20 a 30 minutos, dependendo do tráfego. E eu verifico, nós entramos no carro, eles sabem a rotina do que vamos fazer de manhã. Nós vamos orar para cobrir o dia, cobrir todas as pessoas. E depois eles têm uma confissão específica que eles fazem. Eles já sabem de cor, eles precisam falar todas as manhãs. O próximo passo e eu comecei eles com 5 minutos em orar no Espírito. Agora, eu expliquei para eles, cada vez antes de nós começarmos, isso não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E o motivo todo que nós estamos fazendo isso é para que você possa entrar em parceria com o Espírito Santo pelo resto do seu dia. Então, eu verifico que eu enfatizo ele para ele sempre, que não é sobre fazer barulho por 30 minutos. Agora, se você orar por 30 minutos, isso é bom, mas verifique que você tem qualidade nesses 30 minutos. Verifique que você está realmente pressionando para conectar. Em 5 minutos, o Espírito Santo entra naquele carro com a gente, mais do que se eu tivesse falado para eles ficarem 1 hora orando, porque eles são crianças. Crianças recebem você pelas palavras que você fala, mas eles entendem por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque se você não conectar de manhã, você não tem como ter expectativa de nada ao resto do dia. Então, eu enfatizo para eles, é importante para fazer que seja uma oração de qualidade, entrando em parceria com o Espírito Santo. E aí, depois, Deus cuida de você pro resto do dia. Ouça, eu também falo para eles, você não ora por 5 minutos, sai desse carro e age como se Deus não existisse. Veja, porque onde quer que você vá, se for para o seu trabalho, eles estão indo para a escola. Eles não são muito jovens para entenderem que eles são ministros de Cristo quando eles entram naquele campus da escola. Quando você vai para o seu trabalho, você é um ministro. Não é só aqui em cima, com esse microfonezinho aqui. Tem mais no ministério do que isso, mas cada pessoa precisa fazer sua parte. E já estou avançando aqui, a gente vai voltar para isso daqui a pouco, mas eu gosto de enfatizar para eles, porque eu sinto que isso é parte do meu ministério, é ensinar aqueles meninos o que eles precisam estar fazendo para poderem andar corretamente. E às vezes as pessoas sentem, se eu não estou na frente de pessoas, se eu não estou nessa plataforma no púlpito, aí então eu não estou realmente ministrando. Mas se você está em casa comendo jantar com sua família e vocês todos oram e você de repente compartilha um versículo, você acabou de ministrar a eles. E se você
está no trabalho e você é a pessoa que eles sabem que podem contar para obter a oração, porque eles já viram você lá do lado fazendo suas próprias coisas, orando, então isso é ministério. Cada um de nós somos chamados para ser ministros. Cada um de nós somos chamados para alcançarmos pessoas. Você vai alcançar alguém que eu nunca vou entrar em contato. Mas se nós não, volte lá, não pegarmos essa parte de dentro para estar do lado de fora, veja, porque nós ficamos bonitos do lado de fora, nós colocamos roupas bonitas, você escova o seu dente, você penteia o cabelo, você tem que fazer essas coisas. Nós fazemos todas essas coisas e nós passamos tempo nos aprontando. Especialmente se nós vamos a algum lugar onde vai ter muitas pessoas. Nós passamos tempo nos preparando, nos arrumando, ok? E o seu lado interior? Nós damos a Deus 2 minutinhos rápidos antes de sairmos de casa? E depois temos expectativa dele pegar os outros 24 horas e 56, 57, 58 minutos? É realmente importante que nós nos viremos. Essa noite nós temos que virar, ok? Não importa quanto tempo você sente que já está na igreja, quanto tempo você esteja sendo cristão, agora é hora de realmente colocar em prática. Em cada área. Para poder fazer progresso e produzir fruto na sua vida, você precisa saber como chegar na raiz do seu interior, do seu homem espiritual. Judas 21, Judas versículo 20 fala que você deve orar no Espírito Santo. Isso são instruções bem ali. O Herói Júnior ensinou semana passada, eu penso que foi quarta passada, ele ensinou sobre orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo em qualidade, em foco, não sendo distraído. Sabe, o apóstolo nos ensinou, se você conseguir pressionar em 5, 10 minutos, pressionar e conectar com o Espírito Santo, isso é melhor do que uma hora inteira de simplesmente ficar sentado ali. Realmente é. Então, você precisa ouvir a voz de Deus. A voz dele não pode ser ouvida do lado de fora. Existem muitas coisas no mundo agora que têm se tornado distrações ou imitações de quem Deus é. Tem muitos brilhos e glamour, tem muitas coisas que parece, note que eu falei parece, se está parecendo porque ainda está do lado de fora, parece que isso é Deus, mas se não traz transformação, se não traz vitória e se não traz instruções, então tem alguma coisa que está faltando. Você tem que voltar e checar e ver o que realmente está faltando. A voz exterior consegue ficar alta. Ela consegue ficar tão alta que ela vai ensurdecer seu ouvido interior se você não tiver orado no Espírito e construído o seu eu interior para conseguir ouvir da forma correta. A multidão e a moda das coisas vão fazer você pensar que aquela é a direção certa aí. E a multidão, os membros da sua família, seus amigos, as coisas na internet vão fazer você pensar que aquela é a direção certa aí. E tudo isso são distrações. Se, novamente, isso não estiver trazendo transformação, se não estiver trazendo vitória e se não estiver trazendo instruções para a sua vida. Quando a voz de Deus passa por cima de todas as outras vozes, aí é quando as bênçãos começam a fluir na sua vida. Tem muitas coisas sendo faladas de muitos lugares que são considerados lugares altos, é a melhor forma que eu posso falar. O que nós temos considerado o top, o que as pessoas têm considerado ser o topo do topo, o melhor do melhor, se não traz transformação, se não traz vitória e se não traz instruções na minha vida, então essa não é uma palavra para mim. Nós conseguimos andar por rotina e ficarmos empolgados?
E não tem nada de errado, sabe? Eu gosto de sentir Deus, eu gosto de sentir o Espírito Santo às vezes. Eu sei que todos nós gostamos. Mas se tudo que você tem é uma emoção, se tudo que você tem é uma emoção, aí então, quando você chegar ali na frente, essa emoção já esgotou e aí que você vai fazer o quê? É aí que é importante colocar o tempo com o Espírito Santo, pessoalmente para mim. A pessoa do seu lado não pode fazer isso por você, seu esposo, esposa não podem fazer isso por você. A razão pela qual eu treino os meus filhos da forma que eu faço é porque eles vão chegar num ponto onde eu não consigo fazer por eles. Então, se eu conseguir fazer eles conseguirem ter esse hábito desde uma idade jovem, eles terem um entendimento claro de quem Deus é. Então, eu sei que eles conseguirão andar nisso sem eu precisar ter que arrastá-los. Deixa eu colocar dessa forma. Satanás envia substitutos, nós sabemos disso. E os substitutos conseguem ficar tão brilhosos que bloqueiam você da glória. Uma vez que ele consegue bloquear você da glória, ele consegue remover você do seu destino. O seu destino é a tarefa que Deus te deu e as direções que Ele está te dando na sua vida. Romanos 12:2, eu vou ler na versão New Living. Ele diz, não se conforme, não copie o comportamento e costumes desse mundo. Mas deixa Deus transformar você em uma nova pessoa ao mudar a forma que você pensa. Aí então você aprenderá a conhecer a vontade de Deus para você, que é boa e agradável e perfeita. Ele diz, não copie o comportamento e costumes do mundo. Veja, às vezes, nós estamos buscando direções. Eu vou usar em negócios, vou falar em negócios. Nós estamos buscando direções em negócios. E eu já notei online, tem tantas pessoas vendendo tantos programas que são supostos a fazer você chegar lá rápido. Esse tem um programa para fazer você fazer isso da forma certa. Você consegue fazer o marketing certo, fazer você alcançar pessoas, mais pessoas. Tem muita... Agora, alguns desses são bons, algumas dessas pessoas são legítimas, ok? Mas você tem que orar para ter certeza que você não vai estar gastando seu dinheiro com cada coisinha que surja. Porque algumas dessas pessoas falam para você, eu fiz todo esse dinheiro. Sim, eles fizeram dinheiro em cima de você comprando o programa deles. É muito importante que você, cada coisinha na sua vida, você precisa perguntar para Deus. Veja, porque nós pensamos que somos inteligentes às vezes. E aí nós pegamos com a nossa inteligência e saímos da vontade de Deus. Cada coisa que você quiser fazer, você precisa conversar com Deus sobre isso. Cada coisa que você decidir fazer, alguns de vocês têm negócios, vocês têm coisas que vocês estão interessados, vocês querem um novo emprego, querem mudar de emprego. Daqui a pouco eu vou falar sobre o emprego. Mas você precisa perguntar para Deus antes de você dar um passo. Não só porque parece que é bom e tem a impressão que é boa, ou se a pessoa disse que conseguiu vencer e a pessoa tem todo esse dinheiro, ou a pessoa disse que venceu e ela tem todos esses seguidores. Não, é importante que você claramente, Deus fala claramente na palavra dele, a palavra que ele tem para você aqui em Romanos 12:2 que eu acabei de ler. Aí então você aprenderá a saber a vontade de Deus para você, que é boa, agradável e perfeita. Em Lucas 9, versículos 1 e 2. Vá para Lucas 9, versículos 1 e 2, nós vamos ler. Porque Jesus fez algo nesses versículos que ele, na verdade, fez por todos nós. Lucas 9, 1 e 2, ele falou, depois ele chamou seus 12 discípulos, os ajuntou e deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E ele os enviou para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Tem 3 coisas nessa passagem que Jesus fez. E eu preciso que você as ouça como ele fazendo essas coisas por você. Depois, Jesus, número 1, ele chamou cada pessoa
que é nascida de novo e que é um filho de Deus, essa pessoa é chamada. Todos vocês são chamados de alguma forma ou de outra para alcançar outras pessoas para o reino. Primeira coisa que ele fez foi chamou. Fique prestando atenção, fique atento ao seu chamado. Número 2, ele deu. O que ele deu? Ele deu a eles poder e autoridade. E número 3, ele enviou. Ele os enviou para pregar o reino de Deus. Número 1, ele chamou. Número 2, ele deu. Número 3, ele enviou. Cada um de vocês, é melhor se dar conta que ele chamou você, ele te deu autoridade e poder, e ele está enviando cada um de nós para lá fora, para ensinarmos sobre o reino e para alcançarmos outras pessoas. Isso significa que onde quer que você trabalhe, quando você for para o supermercado, é como o aplicativo do Slack App que nós temos de testemunhar sobre Jesus. Esse aplicativo faz com que todos nós fiquemos conscientes, nós ficamos conscientes em qualquer lugar que nós vamos. Senhor, é essa pessoa aqui? Ok, essa pessoa, eu devo falar com essa pessoa aqui, Senhor. Mesmo que naquele momento você só regou. Veja, porque muitas vezes nós temos medo de dar o passo, porque nós, não foi até o final com aquilo que nós consideramos, porque nós estaremos querendo aquele número. Mas se você simplesmente falou com a pessoa sobre quem Deus é, você acabou de regar, porque Deus é o único que pode dar o aumento, não somos nós de forma nenhuma. Então, para aqueles de nós que nunca tentamos, eu vou comissionar você e querer fazer, você tente fazer isso essa semana, alcançar alguém para Jesus. Não faça isso na sua própria habilidade, você precisa confiar em Deus. Veja, porque a coisa é, pergunte para Deus de manhã, Senhor, envia alguém no meu caminho, para eu falar do seu amor, para eu falar da sua bondade. Pai, me dê as palavras para falar para essas pessoas, porque somente Deus sabe o que a pessoa precisa. Você talvez possa ter o seu discurso ensaiado. Quando eu vir alguém essa semana, é isso que eu vou falar para alcançar aquela pessoa. Não. Você não é a pessoa que está alcançando ela. Você está sendo um vaso sendo usado por Deus. Então, o que você pensou que precisava falar para aquela pessoa, não é o que a pessoa precisa ouvir. Mas espere até que o Espírito Santo te fale. E aí ele vai se descortinar. Bem no seu colo, você vai saber exatamente. O lado de dentro precisa fazer isso, não o lado de fora. Se você está operando a partir do lado de dentro, então o Espírito Santo, ele vai usar você. E quando você terminar de falar com aquela pessoa, você vai falar, nem me dei conta que eu tinha tudo isso dentro de mim. Porque não é você, é o Espírito Santo que está operando através de você. Uma vez que você se coloca na posição onde o Espírito Santo consegue operar através de você, todas as outras coisas serão adicionadas. Todas as outras coisas que nós estamos buscando serão adicionadas, mas você precisa se colocar nessa posição para que o Espírito Santo possa operar através de você. Veja, porque quando nós entramos em medo acerca de falar com as pessoas sobre Cristo, então nós não estamos confiando em Deus. Quando você se sente com medo de falar alguma coisa e você já recebeu ali a indicação, você já percebeu o que é para falar, vocês já estão conversando sobre um monte de coisa, certo? A pessoa está falando com você do nada, de 9 a cada 10 vezes, essa é a sua porta. Mas se você não passar pela porta, porque eu não sei se eles vão aceitar, eles podem pensar que eu sou louco falando sobre Jesus. Ouça! Deixe eles pensarem que você é louco. Deixe eles pensarem que você é diferente do que a maioria das pessoas, porque você é. Isso é você estar pegando o seu lado de dentro e virando e colocando lá de fora. Veja, porque pode fazer isso, eles ficarem um pouco desconfortáveis, mas se Deus falou para você fazer, isso vai alcançar eles dentro do coração deles. Veja, porque o que eu não quero que aconteça é sair daquela pessoa e não ter falado nada, e aquela era a minha pessoa que Deus precisava que eu alcançasse. Eu não vou esperar e falar, outra pessoa vai chegar e no caminho dele. Não, eu preciso falar algo. E aí, daquele momento, se a pessoa não aceitar naquele dia, vai chegar outro dia, porque você já trabalhou naquele solo o suficiente, aí outra pessoa vai vir e vai entrar naquele solo e vai dar a palavra. Discípulos, nesse versículo ele está falando com os discípulos dele. Basicamente, discípulos são aqueles que conhecem Jesus. Quantos de vocês aqui conhecem Jesus?
Os discípulos são aqueles que tiveram encontro com Jesus. Alguém aqui já teve encontro com Jesus, então você é discípulo. Nós não vamos olhar para esse versículo e falar, Jesus estava falando com eles porque eles eram os 12, eles estavam com ele o tempo todo e, sabe, eles viram ele fazer outras coisas, então é por isso que eles estavam prontos para ir lá. Se você já teve um encontro com Jesus e se você conhece ele por você mesmo, então você está preparado para ser enviado. Em Marcos 7, Marcos 6, versículo 7, é a mesma evangelho, ele fala que ele os chamou, não é a mesma história, mas é outro evangelho. Ele os enviou de 2 em 2 e deu a eles poder sobre espíritos imundos. Bem agora, Deus está te falando para você ir lá em poder e autoridade. Quando nós sairmos daqui essa noite, eu não posso ir com você. A pessoa que está lá na rua provavelmente não pode ir com você, mas amanhã Deus vai te encontrar onde você está. Só porque você estava aqui e ouviu essa mensagem essa noite, ele está vindo, ok? Então, prepare sua mente e entenda, eu preciso estar pronto. Eu simplesmente tenho que fazer o que Deus mandou. Eu não tenho escolha, isso é o que Ele me chamou para fazer, isso é o que eu sou suposto a estar fazendo, e eu não vou desapontar Deus, ok? Você está em ministério, onde quer que você esteja. Eu vou usar o exemplo aqui, como eu disse, dos meus filhos, minhas crianças. E essas coisas fazem sentido para mim, então eu vou usar esses exemplos aqui. Quantos de vocês aqui são familiares? Eu acho que eu já compartilhei antes, mas quantos de vocês são familiares com o filme Transformers? Aqueles robôs que parecem que são carros regulares, mas não são. Você talvez tenha parece uma ambulância, um parece um carro de polícia, tem um que é um Corvette, tem um que é um caminhão de lixo, certo? Eles estão lá indo andando, fazendo o que eles foram comissionados a fazer, certo? E ninguém sabe o que está realmente dentro de cada carro, certo? Então você tem o líder, Optimus Prime, vocês sabem, eu sei os nomes porque eu tenho os filhos. O líder é o Optimus Prime, ele tem um caminhão grandão, então ele é o líder. Você tem o Optimus Prime lá, e todos estão disfarçados. Então, as pessoas andam nesses carros, eles vão lá, passam um dia, andam no carro, vão pela freeway, pela rodovia, pela rua, estacionam na loja, qualquer lugar. Agora imagine, onde quer que você for amanhã, pense nisso. Só pense nisso. Onde quer que você vá amanhã e você passar por um Corvette, você vai lembrar disso na sua mente. Imagine se esse realmente fosse o caso. O que eu estou falando é o caso. Porque é você. Então, o que acontece é, eles estão indo lá porque eles são enviados. Ok, deixa eu voltar um pouco mais. Eles foram enviados para cá. Eles não são desse mundo, ok? Eles não são desse mundo. Eles foram enviados para cá. Eles são considerados aliens, ok? Eu recebo isso. Eles foram enviados para cá, para a Terra, para uma tarefa. Eles foram enviados aqui para a Terra para tomar o domínio, onde os homens maus estão tentando fazer confusão nas coisas. Então, isso que eu preciso que você faça. Você vá para o seu lugar, se posicione. Não ainda, não fale para ninguém quem você é ainda. Você vai onde tem que ir agora, no seu lugar, ok? Mas quando chegar a hora certa, o Optimus Prime vai falar alto. Então, quando ele falar Transformers Unite, é cada um de nós andando no poder que Deus nos deu. Então, se você estiver assistindo um filme, os Transformers, eles começam a virar, as coisas começam a abrir, os compartimentos começam a se abrir, você começa a ver as pernas, você começa a ver os braços. Antes de você se dar conta, você vê esses gigantes que estão lá para tomar o controle. Você precisa saber do poder que está dentro de você.
Você precisa saber que você foi enviado aqui para a Terra por um motivo. E a pessoa lá na rua não sabe, mas você está lá para protegê-la. É importante que nós andemos no poder e na autoridade que Deus nos deu. Você pode se sentar. É tão importante que quando Deus disser, ok, agora é a hora, aí você está pronto. Veja, porque eu tenho orado no Espírito e eu tenho puxado essas coisas de dentro para fora, colocando o lado de fora. Então, quando ele me chama e ele me coloca num lugar específico para tomar conta de alguma coisa, então eu estou pronto. Eu coloquei o combustível correto, eu verifiquei para ter certeza que está tudo com óleo, todas as minhas juntas estão com óleo. Então, quando eu começo a me abrir, eu estou pronto para fazer o que ele me mandou fazer. Pode se sentar. É importante viver de dentro para fora, para cumprir, fazer, terminar a tarefa que Deus chamou você para fazer. Deus está constantemente convidando você, te dando convites para uma dimensão maior de vida. Mas esse convite é uma escolha. Hoje nós vamos tomar a decisão de parar de simplesmente ficar arriscando e fazermos as escolhas certas. Desafie-se a viver uma vida de tal forma que as outras pessoas vão ver Jesus em você e vão te perguntar quem Ele é. Uma outra passagem que eu li, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho mais algumas coisas para essa noite. Em Lucas 9, 1 e 2, ele fala sobre como ele enviou os discípulos, certo? Nós vamos um pouco mais adiante naquele capítulo. Ok, ele enviou os discípulos, eles têm viajado, eles têm ministrado, eles têm feito a obra do Senhor. Então, eles voltaram para ele para prestar contas do que todas as coisas que foram feitas, os milagres que aconteceram, todas as vitórias que foram vencidas. Então, nós vamos para o versículo 10, Lucas 9, 10. E os apóstolos, quando eles estavam retornando, falaram para ele tudo o que eles tinham feito. E ele levou eles privadamente para um lugar deserto, pertencente à cidade chamada Betesda. Bem aqui nós vemos onde eles estavam trabalhando lá no campo. Eles estavam fazendo o chamado de Deus. E eles voltaram para Deus para prestar contas. E você vê aqui, quando Jesus os levou privadamente para um canto. Depois de um tempo, você fica um pouco com fadiga. Você está lá trabalhando, você está arando o solo. Todos vocês sabem que chega no momento que você fica um pouco cansado. Às vezes você está tentando entender, ok, Deus, eu estou aqui nessa estrada já por um tempo. Você está buscando a resposta para uma situação específica. Você sabe, Deus, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou falando com as pessoas, eu estou vivendo corretamente, eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu ainda estou esperando essa resposta aqui. E às vezes você fica um pouco com fadiga. Eu não disse que você desistiu, mas você fica um pouco com fadiga, cansado, quando tem uma coisa específica que você tem crido em Deus por ela e você não viu a coisa acontecer ainda. Então, os discípulos estavam lá trabalhando, Jesus os levou privadamente para esse lugar para dar um tempo de descanso para eles, ok? Para eles ficarem mais fortalecidos, eles precisavam do descanso. Versículo 11 diz, e as pessoas, quando eles viram, souberam disso, seguiram ele, e ele os recebeu. Agora, se ele levou os discípulos para lá para descansarem, aí depois viu para as pessoas e falou, vem para as pessoas, você consegue imaginar como é que os discípulos estavam? Jesus, nós acabamos de voltar do trabalho,
Você pode nos dar um minuto, Senhor Jesus, para a gente se preparar aqui, descansar, refortalecer? Ele falou. E as pessoas, quando eles viram, seguiram ele, ele os recebeu e falou com eles sobre o reino de Deus e os curou. Curou aqueles que precisavam de cura. E quando o dia começou a anoitecer, vieram os 12 e disse a ele: envia as multidões para lá, para que eles possam ir para as cidades e países ao redor e descansarem e obterem comida, porque nós estamos aqui num lugar deserto. Então, os discípulos eles estavam um pouco cansados. Não, Jesus deixou as pessoas seguirem ele, ok? Então, de repente, eles estavam com as emoções deles, porque eles queriam um tempo sozinhos, só com Jesus. Jesus, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, agora nós queremos passar tempo com o Senhor para a gente ficar agora refortalecido novamente. Mas Jesus, porque ele é pelo povo, ele deixou as pessoas virem, ministrou a elas, as curou. E quando começou a ficar tarde, e os discípulos falaram: Jesus, manda eles embora. Às vezes, eles estavam procurando ser refortalecidos, mas às vezes a coisa que te fortalece, às vezes as coisas que te fortalecem não parecem que são as coisas que vão te fortalecer, ok? Porque o que está a ponto de acontecer aqui é exatamente o que eles precisam para a fé deles ficarem maior do que já estava. Mas você sabe que no momento, na carne, eles queriam enviar as pessoas para longe porque não tem nada para eles, envia eles para lá para a gente ter um descanso aqui, certo? Eles queriam enviar as multidões para as suas cidades e agora nós vamos ser honestos aqui. Nós tentamos orar para as multidões irem embora. Nós ficamos firmes, nós oramos. Em nome de Jesus, remova isso de mim. No nome de Jesus, por favor, Deus, tire isso daqui da minha vida. Às vezes, existem coisas que nós estamos nos deparando que são exatamente como essas multidões. Tem coisas que nós estamos nos deparando que estão lá para Deus conseguir se mostrar forte, mas também está lá para nos mostrar alguma coisa em nós que precisamos ajustar. Está lá também para que a nossa fé cresça. Mas nós queremos orar para que aquilo vá embora. A gente quer que a nossa confissão faça e mande essa coisa embora. A gente quer que orar em línguas e que essa coisa vá embora. E nós queremos que Deus mova e mova agora. Se essa coisa, às vezes, se essa coisa ainda está na sua frente, tem alguma coisa ali. Nós não gostamos de ouvir essa parte, porque nós queremos que todas as coisas sejam fáceis. Nós você está vivendo nessa terra. Às vezes, tem algumas coisas naquele teste que está na sua frente. Então, você precisa tirar um momento, quando você está se deparando com alguma coisa e parece que está lá preso, parece que não está se movendo. Você precisa tirar um momento, pare de gritar com aquela coisa. Pare de gritar o nome de Jesus para aquela coisa e pergunte a Deus: por que é isso, Senhor? Pergunte para Deus: o que está nisso? Veja, porque às vezes tem uma área que nós precisamos nos ajustar. A gente sempre gosta de falar que está lá, que o problema é lá. É sempre lá, é sempre eles. É sempre lá, nunca sou eu. Mas às vezes tem uma área em você que precisa ser construída. Tem uma área em você que precisa ser transformada. Tem uma área em você que precisa... ore por aqueles que usam você descaradamente. Veja, porque às vezes situações e coisas dão errado. Imagine que alguém faz alguma coisa de errado contra você, ok? E nós realmente queremos falar: Senhor, faça eles ficarem doentes. Vocês sabem que isso é verdade. Você realmente quer falar: a vingança é do Senhor. Certo? Mas espere um momento. Porque se eu sou o cristão que eu digo que eu sou, se eu sigo Deus da forma que eu digo que sigo Ele, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar por aquela pessoa. Agora, eu sei que é difícil. Às vezes, orar por aqueles que usam você descaradamente, mas nós somos...
Obrigado. Nós somos cristãos. Então, às vezes, você tem que fazer a coisa difícil para poder estar alinhado e estar correto. Então, o que quer que seja, pense agora, o que quer que seja a sua multidão, que está na sua face agora, ao invés de tentar enviar a multidão para longe, peça para Deus, o que está nisso que é para mim? Eu sei que você vai cuidar disso, que o Senhor sempre cuida, mas está aqui passando mais tempo por um motivo. Por que isso está aqui ainda? E o que eu sou suposto a obter a partir disso? Veja, porque eles queriam enviar a multidão para longe. Vá, deixe eles obterem comida em outro lugar, nós já fizemos o suficiente, ok? Mas se você vai mais adiante, e Jesus falou para eles, dê vocês a ele o que comer. Eles falaram, nós não temos nada. Tem esse menininho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Ouça. E eu sei que vocês sabem da história. Vocês já ouviram de novo e de novo e de novo. Mas vamos ouvir novamente com ouvidos frescos. Com ouvidos frescos. Vamos ouvir novamente. Basicamente eles disseram que não tinham nada. Tudo que nós temos são esses 5 pães e 2 peixes. A não ser que o Senhor queira que a gente vá lá e gaste todo o nosso dinheiro e tentar comprar comida para essas pessoas. Porque tinham 5.000 homens, então nós sabemos que significa que tinham mais, mulheres e crianças também lá. Faça eles sentarem lá e separa eles em 50, em grupos de 50. Eles fizeram isso, fizeram todos sentarem. Agora, isso é onde Jesus vai mostrar quem ele é. Esse é o motivo que eu deixei eles virem para cá. Veja, porque você pensa que eu deixei eles virem simplesmente para curá-los. Então, você sentiu que eu deveria enviá-los para longe. Mas o que você não entendeu um pouco atrás, eu deixei eles virem para vocês verem que vocês têm mais do que vocês pensam que vocês têm. Veja, eles disseram, tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixes. Mas veja, se você pega o seu pouquinho, porque veja, para você é só um pouquinho, mas para Deus é tudo. Ele pega o seu pouquinho e você entrega para Deus, deixa ele abençoar. No final da história, eles pegaram, quantos discípulos tinham? 12. Quantos cestas sobraram para eles? Eles pegaram 12 cestos, para cada discípulo ter a sua cesta. E isso estava além, transbordando, porque onde você cresceu mais foi ver esse peixe ser quebrado e aparecer outro pedaço. E depois ele quebrou esse pão e outro pão cresceu ali. Você consegue imaginar como que a fé deles cresceu? Você consegue imaginar o que aconteceu com o lado interior deles? Ao simplesmente assistir aquilo acontecendo, veja, existem algumas coisas que você precisa deixar Jesus tocar na sua vida para que ele possa quebrar e outra coisa vai crescer no lugar, para que ele quebre isso e outro pedaço vai crescer, para que ele possa quebrar isso e outro pedaço vai crescer. Mas se quando você envia as multidões para longe, você nem vai chegar nos 5 pães e 2 peixes. Então, deixa eu ficar um pouco mais devagar e deixa eu dar um passo para trás e perguntar assim, o que é isso? Veja, porque eu estou tentando chegar nos 12 cestos que sobraram. Todos nós estamos numa tarefa. E no meio dessa tarefa, se você pega o seu pouquinho, quando você pega o seu pouquinho e entrega para Deus, deixa ele abençoar, é aí que você vai obter o transbordante, o suprimento transbordante. Então, quando você orar, peça para Deus, me faça crescer, Senhor. Peça para Deus, você pode me fazer crescer nessa situação, Pai? Você pode me fazer crescer e me abençoar no meio disso? Para que eu possa ser uma bênção para os outros. Veja, porque pense numa coisa. Depois de Jesus ter feito aquilo na frente dos discípulos,
Você sabe que eles estavam prontos para ir partir para cima de qualquer coisa depois. Eu iria também. Você não ia conseguir falar para mim nada sobre quem Jesus é. Então Deus, Jesus quer que você deixe Ele fazer essa coisa por você. E no meio disso, vai fazer o seu interior crescer, vai trazer para o lado de fora o seu interior, para que a próxima coisa com que você se deparar, a próxima situação que surgir, veja, você quer sair correndo dessa situação, mas você ainda não obteve tudo que precisava obter dessa situação. Mas vamos ficar bem aqui, é desconfortável, às vezes, ficar ali parado e deixar Deus ser Deus. É desconfortável, às vezes, olhar para a situação na face dela e sentir que ela não está movendo, mas ainda assim você ficar firme ali. Mas como eu disse, nós vamos ficar confortáveis com estarmos desconfortáveis, até deixando Deus ser quem Ele é em nossas vidas. Eu já estou quase acabando. O que você precisa, você já tem. Eles tinham os 5 pães e 2 peixes. Não sabiam que eles tinham em suas mãos. Mas Jesus é quem Ele é. Então Ele precisou mostrar algo para eles poderem obter o entendimento completo. Às vezes, como eu disse, você pensa que o que você tem é pequeno. Eu vou te dar um outro exemplo, sim, ainda por causa dos meus filhos. Quem é familiar com o filme Rei Leão? O Rei Leão é um clássico. O Simba era um leãozinho filhote, certo? E ele e a Nala, veja, eu sei todos os nomes. Ele e a Nala correram, fugiram. Sabe, os Azul, o pássaro, era suposto tentar seguir eles. Eles fugiram e eles entraram nos territórios perigosos. E ali estavam as hienas. As hienas, elas comem os filhotinhos de leão. E agora Simba, sabendo, ele sabia quem o pai dele era. E ele já tinha visto o pai dele agindo. Então, e ele sabia que as hienas tinham medo do pai dele. Mas ele é um filho do pai dele. Então ele chega e se depara com as hienas. E elas estão ameaçando ele, mas tudo mais. E o Simba, ele se fortaleceu e ele vai e fez. Lembra dessa parte? Então, o que as hienas fazem? Começaram a rir, rolando no chão, rindo dele. Então, o Simba foi lá, se fortaleceu, se sacudiu, e quando elas vieram, ele fez. Eles agora já estão. Ele virou chacota. Agora eles falaram: isso vai ser a nossa refeição hoje. As hienas falaram. Terceira vez, ele fez novamente. Ele se ajeitou e ficou lá. Senhor, e ele foi lá. Nesse momento, ele agora já virou chacota. Elas estão rindo um monte dele. Mas como eu disse, o Simba sabia quem ele era. Ele sabia de quem ele era filho. Então, novamente, ele falou: vou me levantar, vou me ajeitar. Ele pegou tudo que ele tinha dentro dele e puxou dos pés dele. Essa quarta vez, o Simba se levantou para abrir a boca e você ouviu esse rugido enorme que deixou todas as hienas sem chão, certo? Então as hienas ficaram com medo e o Simba tá lá de pé. Eu fiz isso. Mas vê, o que as hienas viram foi Mufasa. O que as hienas viram e o que elas começaram a fugir é porque elas viram Mufasa, certo?
Não se preocupe se você se sente como Simba. Não se preocupe se você está se deparando com essa coisa e parece grande para você. E você está se deparando com essa coisa e parece que ela não vai embora. Você está se deparando com essa coisa e ela parece que não quer desistir. Você continua rugindo, porque você tem uma garantia. Continue rugindo. Essa coisa está bem ali diante de você. As hienas estavam rindo dele. Depois, ele não deu um passo para trás, ele ficou firme, ele se levantou. Continue se ajeitando e fazendo o que você sabe tem que fazer, que é certo. Continue se ajeitando e orando. Continue se ajeitando e ficando firme, com os seus pés fincados no chão, fazendo o que você é suposto a fazer. Porque vai chegar uma hora e vai chegar um lugar onde você vai abrir a sua boca para rugir e eles não vão mais ouvir você. Eles não vão ouvir a vozinha saindo de você. Eles vão ouvir Deus, porque Ele é. E eles vão ouvir Deus naquela situação. E eles vão fugir, eles vão embora. É importante, e eu estou a ponto de acabar, é importante viver a partir de dentro para fora. Quando nós andamos, saímos daqui, e nós formos no nosso dia amanhã, primeira coisa de manhã, quando você estiver orando, qualidade ao invés de quantidade. Não simplesmente vá para rotina, porque a rotina não consegue fazer você chegar em lugar nenhum. Agora, eu falo para os meus filhos, e eu já estou a ponto de acabar aqui, eu falo para os meus filhos, nós oramos, você fez essa conexão com o Espírito Santo, mas o que você precisa fazer ao longo do dia é pedir ao Espírito Santo, me mostra, Senhor. Traz Deus de novo para minha lembrança. Eles são crianças, eles vão entrar lá, vão brincar, eles vão ter os amigos, eles vão estar na aula de educação física, aula de matemática, eles têm que pensar sobre todas essas coisas ao longo do dia. E eu já tive eles falando para mim, eles já me falaram, mamãe, eu estava na aula do professor tal e tal, e eu lembrei que Deus estava lá dentro. Você sabe o que isso faz? Especialmente numa idade jovem dessa, você sabe o que isso faz quando você lembra? Quando você lembra quem você é e de quem você é. Amém.